Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena e nesse momento o nosso paizinho quer falar comigo e com você em Provérbios 16, versículo 3, e a palavra de Deus diz assim para nós neste momento: peça a Deus que abençoe os seus planos. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Meu amado e minha amada, temos que pedir a Deus em tudo que for planejado, que a gente estiver sonhando, planejando, organizando, arquitetando, preparando. Nós temos que colocar diante de Deus e pedir a Ele a bênção dele sobre esse plano, a bênção dele sobre esse projeto. Quando eu e você fazemos isso, certamente eles darão certo. Não é que talvez dê certo, não, certamente darão certo. Quando eu e você colocamos diante de Deus, pedimos a Deus a bênção sobre os nossos projetos, nós não somos roubados, nós não somos destruídos. O inimigo não é capaz de matar os nossos sonhos. A palavra de Deus diz que o ladrão só vem para isso, ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim de Jesus, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. João 10:10. Então Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Essa vida completa, queridos, é uma vida abençoada, porque nós pedimos a Deus que abençoe nossos projetos e planos e eles dão certo. E nós não somos migrados, roubados, destruídos, nossos sonhos não são mortos e nós vivemos essa vida completa, esse melhor dessa terra. Sabe, meu querido e minha querida, nós que dependemos do Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos como o monte de Sião que não se abala, que permanece para sempre. Não é verdade? Então nós permanecemos nessa dependência de Deus, e essa dependência de Deus faz com que a gente viva essa vida em abundância, faz com que a gente experimente o melhor dessa terra. Então vamos cada dia mais pedir a Deus que os nossos planos deem certo, pedir a Deus que abençoe, colocar diante dele, pedir a bênção dele, pedir que o papai abençoe para que tudo vá bem, que tudo dê certo. Sabe, queridos, o Salmo 121, espera só um pouquinho, queridos, deixa eu pegar uma outra lupa para eu conseguir ler aqui. Que hora eu tenho que usar duas lupas. Aqui no Salmo 121, fala assim, ó: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida, Ele guardará a tua saída e a tua chegada, não só hoje, mas para todo sempre. Está lá no Salmo 121. Está difícil para me ler aqui, queridos. Se eu estiver falando errado, os irmãos me perdoam. Mas o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Sabe, quando nós pedimos a Ele, pedimos ao Senhor para que nossos planos deem certo, quando nós pedimos a Ele a bênção sobre a nossa vida, o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, porque Ele tem prazer em abençoar os filhos. Sabe, amados, muitas das vezes a gente pede, conselhos para tantas pessoas. Às vezes a gente vai buscar direção em tantas coisas, mas o Senhor quer que a gente pede para Ele, descanse nele, sabe? Peça sempre para Ele direcionar os nossos planos, abençoar nossos planos, nossos projetos. Sabe, porque muitas das vezes a gente faz tanto plano, não é verdade? E a gente não pede direção para Deus, a gente não pede para que Ele abençoe. Queridos, se é Deus, é Ele quem vai decidir o que é melhor para nós, não é verdade? Então temos que pedir para que o papai nos abençoe, para que a gente experimente, queridos, viver nessa terra uma vida em abundância, uma vida de alegria, sabe? Porque
Nós temos o Espírito de Deus em nós, e esse Espírito de Deus em nós, ele produz em nós amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, e nós temos que aprender também a descansar, queridos, aprender a buscar nele a direção, buscar nele a bênção, descansar na palavra dele, descansar naquilo que o Senhor tem para nós, não é verdade? Porque o nosso Deus, ele tem um cuidado especial por nós. Ele tem um cuidado por mim, por você. Sabe? Ele tem prazer em direcionar a nossa vida. Ele tem prazer em nos levar a esses passos verdejantes, a essas águas tranquilas. Ele tem prazer, sabe? Que a gente seja feliz e tenha o melhor dessa terra. Ele quer me abençoar, ele quer te abençoar. Ele quer que a gente viva, sabe? Esse tempo novo, porque, queridos, senão a gente passa por essa terra uma vida assim de qualquer jeito, não é verdade? E, queridos, essa vida de qualquer jeito, nós não vamos nunca poder falar assim, não, nós temos esse testemunho para contar. A gente vai viver do testemunho do outro, do que Deus fez na vida do outro? Não, nós temos que viver naquilo, vivendo os milagres que Deus tem para nós. E nós só vamos viver esses milagres quando realmente a gente estiver, queridos, entregando, confiando e pedindo a Deus que Ele abençoe os nossos planos. Sabe, a gente tem que ser exemplo, queridos. Nós precisamos ser exemplo na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, no amor que nós temos, na nossa fé, na nossa pureza, não é verdade? Então, se a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser exemplo de pessoas que buscam a Deus, a bênção sobre os planos e os projetos. Que não sejam essas pessoas direcionadas pela sua própria inteligência, capacidade, acha que ela sabe, que ela faz, ou é aquela Maria vai com as outras que escuta o que todo mundo fala e vai fazer, ou deu certo para fulano, para cicrano, então você acha que vai dar certo para você. Não, meu querido, pede para Deus, vai diante de Deus, conte sua história para Jesus, fala para ele, pai, eu tenho esse projeto, tenho esse plano, sabe, eu quero fazer isso, fazer aquilo, o Senhor me abençoa, eu tenho a tua bênção, a tua presença está comigo nessa situação, sabe, eu estou invocando o Senhor, eu estou pedindo para o Senhor, e eu sei que o Senhor vai me livrar se for algo que não é do teu agrado, que não é da tua vontade. Eu confio na tua palavra. E eu sei que o Senhor vai direcionar, abrir as portas, mostrar, né, dar instruir, iluminar como eu devo fazer e vai glorificar o teu nome. Porque tudo para glorificar o teu nome. Porque eu dependo do Senhor. Eu tenho me apartado do mal, eu tenho feito bem, eu tenho procurado a paz, eu tenho seguido a paz. Eu tenho buscado em Ti, então eu confio que o Senhor vai me iluminar, vai me mostrar. Quando eu e você buscamos ao nosso Deus, nós encontramos, querido. Quando eu e você buscamos nele a direção, a solução, a instrução, a bênção, nós encontramos. Porque a gente busca de todo o coração. Agora, se a gente não buscar de todo o coração, não tem como encontrar, queridos. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos, sabe, nos entregar, nos derramar no altar, sabe? Nós precisamos chegar diante de Deus e contar tudo para Ele, pedir a direção dEle, a bênção dEle. A gente não tem aquele amigo, aquela amiga que a gente conta, né? Que a gente fala assim, nossa, estou pensando em fazer isso, né? Estou com esse plano, com esse projeto, você me ajuda em oração? Sabe, a gente tem essa pessoa que Deus preparou e que a gente confia. Mas o papai, ele está falando para nós que é para procurar ele em primeiro lugar, é buscar dele, porque a bênção vai vir dele, a bênção vai vir dele, é ele que vai abençoar, ele que vai fazer com que o nosso projeto, nosso plano dê certo, não é verdade? Sabe, amados, nós às vezes acreditamos, sabe, que Deus faz algumas coisas, mas não acreditamos que Deus faz outras, e Deus faz tudo. Sabe, em Jó 42:2, Jó falou, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, Jó, ele era um homem que ele era abençoado, porque ele buscava a bênção em Deus, ele era abençoado. E ele sabia que o Senhor podia todas as coisas, ele tinha certeza disso, ele sabia que nenhum dos planos dele ia ser impedido. Então, nenhum dos planos do Senhor na tua vida, na minha vida, vai ser impedido.
Queridos, e esse plano, ele inclui a gente viver nessa terra da melhor forma, sabe? Esse plano inclui a gente viver nessa terra com coração alegre, sabe? Com paz, sabe? Com saúde. Então, nós precisamos buscar no Senhor para que os projetos e planos nos levem a esse caminho de deleite, a esse caminho de paz, de alegria. Porque muitas das vezes nós trilhamos por caminhos que nós mesmos decidimos, e esses caminhos são caminhos de morte, não são abençoados pelo Senhor, não é verdade? Muitas das vezes, se nós não vigiarmos, não orarmos, porque tem que vigiar, irmãos. Às vezes a gente não vigia, sabe? E aí a gente não busca a bênção de Deus e toma uma posição e entra por caminhos que vai nos fazer ficar tristes, vai ter uma consequência desastrosa para a nossa vida. Então nós temos que vigiar e orar. Sabe por quê? O inimigo está ao nosso derredor. E quando ele está ao nosso derredor, ele está buscando, sabe, algo que a gente faça que está de desacordo com a palavra para que ele entre e ele arrepende tudo. Então, meu amado, nós temos que ficar alerta. Ficar alerta, porque nós temos um Deus, o Senhor, e Ele cuida de nós, Ele nos segura, e Ele sempre está dizendo para nós, filho, filha, não fica com medo, eu ajudo vocês, eu estou com vocês, eu ilumino vocês, eu livro vocês, sabe? Fica animado, fica bem animado, fica feliz, mas pede conselhos a mim, instrução a mim, busca de mim para que eu venha abençoar os teus planos, busque em mim, porque aí eu vou fazer com que você venha a experimentar o melhor dessa terra. Então, queridos, nós precisamos aprender a buscar em Deus, a descansar em Deus e saber que Ele nos ama e que Ele nos ama de uma forma tão tremenda, porque Ele já nos deu Jesus. E juntamente com Jesus, Ele nos dá todas as coisas, porque Ele é a nossa luz, Ele nos ilumina. Ele é a nossa salvação, a gente não precisa temer nada. Ele é a nossa fortaleza e nós não precisamos recear nada. É só buscar nele, que nós vamos ver nossos planos dar certo, os nossos projetos dar certo, as nossas decisões ser acertadas, e nós vamos viver esse melhor e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra que não volta vazia, que vem e fala profundamente ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui neste momento. Papai, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor me conhece, papai, por dentro, a intenção do meu coração, os meus planos, o meu projeto, a minha visão, papai, daquilo que eu tenho do reino, Senhor. O Senhor conhece a cada um dos teus filhos, papai, cada um que se prostra neste momento, que também, papai, tem, papai, um ardor no coração de te servir em amor, em dedicação, em buscar no Senhor, de ser abençoado por ti, mas que neste momento, papai, se prostre diante de ti e pede, papai, que o Senhor perdoe pelas vezes que tomou posição, sem buscar a tua direção, a tua bênção, e que tem experimentado, papai, um calvário, tem experimentado, papai, consequências de choro, de tristeza, mas que neste momento, papai amado, está aqui, papai, se dobra diante de ti e quer viver a partir de hoje a tua bênção em todas as áreas. Então, todos os projetos, todos os nossos planos, todos os nossos propósitos, papai, nós pedimos a tua bênção, papai. Nós estamos aqui, papai amado, precisamos da tua assinatura de bênção sobre nós. Que a tua bênção venha, papai, e transborde na nossa vida. Que nós possamos, papai, experimentar a altura e profundidade do teu amor, porque nós cremos, papai, que o Senhor já nos segura pela mão direita, e nós cremos, papai, que o Senhor já está nos ajudando, e nós cremos, papai, nessa abundância que o Senhor tem para nós, porque eu sei, papai, que a tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia, e nós aguardamos em ti, a nossa alma aguarda em ti, espera pela tua palavra, porque, Paizinho, nós cremos que contigo está o perdão, papai, nós confiamos em ti, na tua misericórdia, nós confiamos em ti, no teu amor, papai amado, e nós descansamos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor já está fazendo, iluminando, provendo, porque o Senhor é bom, papai, em todo tempo, o Senhor é bom,
e nos dias difíceis. Papai, o Senhor cuida de nós. Papai, nós estamos aqui porque precisamos da tua bênção nessa situação, a tua bênção nesse projeto, papai, nessa decisão. Papai, nós precisamos que o Senhor traga essa paz para o nosso coração, porque nós estamos escondidos em Ti e cremos, papai, na Tua proteção, nesse escudo, papai, que é o Senhor, porque o Senhor é o nosso abrigo e nós estamos seguros em Ti e descansamos o Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.